Wagner. Nós somos mestrandos em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, ambos com bolsa de pesquisa pela CAPES. Vamos falar agora sobre o nosso artigo intitulado A Ressignificação da Função Social da Empresa frente aos Direitos Humanos. Para isso, na escrita do artigo, ele foi dividido em 3 momentos distintos. No primeiro momento, a abordagem recai sobre o significado que assume a função social da empresa no contexto de tempos globalizados. No segundo momento, para além da discussão da globalização, pretende-se analisar a relação que se dá entre os interesses públicos e privados, de forma a analisar a possibilidade de coexistência de tais interesses. No terceiro momento, é feita uma análise sobre a efetividade dos direitos humanos, aqui compreendidos como um construído axiológico. Acerca da formalização do trabalho, o objetivo foi traçar um esboço sobre o significado da função social da empresa. Acerca da metodologia, essa alia-se a uma vertente crítico-metodológica, no sentido de permitir uma maior compreensão da realidade na qual a temática está inserida. Finalmente, a hipótese levantada é de que, a partir da convergência entre os interesses públicos e privados, será possível conferir efetividade aos direitos humanos em questão. Falando um pouco sobre a globalização, no primeiro momento nós temos uma definição de Bauman, que vai caracterizá-la como um fenômeno indeterminado, indisciplinado e de alta propulsão mundial. Um outro conceito interessante é encontrado em José Eduardo Faria, no sentido de que na década de 90, a transnacionalização dos mercados, dos serviços e produtos, possibilitou uma nova modificação nas relações sociais e de poder. O direito hoje atravessa uma crise paradigmática, na qual é necessário revisitar conceitos até então sedimentados. Por muito tempo, direito público e privado foram concebidos como ramos isolados, de forma que não deveriam se comunicar. Atualmente, e por meio da teoria dos diálogos afons, trazidos ao Brasil pelo jurista Cláudio Lima Marques, através de seu mestre Eric Jaime, é necessário pensar na possibilidade de confluência dos elementos que compõem o ordenamento. E, nesse sentido, acreditamos que, através do interesse entre os entes públicos e privados, será possível ter uma maior compreensão do tema em questão. Então, dentro dessa perspectiva de fusão dos horizontes, do qual há convergência entre os interesses públicos e privados, com vistas à construção tanto do Estado Democrático de Direito, quanto da eficácia ou da efetividade dos direitos humanos, o desafio que se coloca é redimensionar quais são as novas possibilidades de compreensão do princípio da função social da empresa. Como se sabe, a função social da empresa, ela ingressa no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Lei de Sociedade Anônima, que em seu artigo 154 nos apresenta como dever tanto do administrador quanto de todos os que colaboram para a realização da atividade empresarial, a consecução do objetivo que é a função social da empresa. Contudo, essa diretiva normativa, ela precisa ser melhor compreendida. Com base nisso, os materiais bibliográficos que se debruçam sobre o tema concebem inicialmente a função social da empresa como a criação de postos de trabalho, como a ideia de recolhimento de tributos, contudo, numa linhagem, numa perspectiva mais moderna, sobretudo a partir das dimensões de cunho axiológico, isto é, valorativo, faz-se necessário uma nova releitura para alcançar desdobramentos necessários dessa imbricação de horizontes e tanto de interesses públicos e privados. Nesse sentido, em que pese haver a quase unanimidade a partir desses conceitos, é necessário, sim, a partir desses novos desafios que se impõem, a partir do conceito de relativização entre tempo e espaço, entre as novas relações de trabalho que se dão dentro de um ambiente cada vez mais complexo, a partir de influências culturais e econômicas, há sim a necessidade de que o princípio da função social da empresa ele adquira novos contornos. E um desses contornos nada mais é do que a prevenção ou a repreensão
de eventuais abusos, sobretudo aqueles de caráter econômico. Então, nesse sentido, o desafio que se coloca hoje é harmonizar tanto valores constitucionais como valores de uma ordem, de uma dimensão maior, de uma dimensão global, como é o caso dos direitos humanos. Então, nesse sentido, hoje a gente consegue compreender que a função social da empresa ela é uma espécie que decorre diretamente de um gênero que é a função social da propriedade, positivada no artigo 5º da Constituição como um direito fundamental. Assim, com o desenvolver das pesquisas, a gente consegue trazer um exemplo de modo a fundamentar essas ideias que foram aqui apresentadas. Bom, a gente falou então sobre a fusão de interesses públicos e privados, e nesse sentido que se deu dentro de um ambiente globalizado, e desse ambiente globalizado, o fator preponderante para que esse evento ocorresse nada mais é do que os direitos humanos. Então, como forma de exemplificar, a gente traz a ideia então da impossibilidade de prisão civil no caso do depositário infiel. O próprio texto constitucional, no já citado artigo 5º, excepcionalmente trazia a previsão de prisão do depositário infiel, no qual trazia, além dessa previsão, a possibilidade, no caso também, de inadimplemento das obrigações alimentares. Esse último aspecto, essa última possibilidade que foi aventada, ela continua vigente, ainda excepcionalmente há essa possibilidade. Contudo, a questão da prisão civil decretada no bojo de uma execução, de uma relação contratual, como é exemplo do caso da alienação fiduciária, ela não mais se cabe. E não se cabe em virtude da Convenção de Direitos Humanos, que é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Essa disposição, uma vez que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro, ela impede a possibilidade de prisão civil do depositário infiel, em que pese haver expressa disposição no texto constitucional, como já foi falado. Isso porque, com a evolução do pensamento jurídico, sobretudo lastreado pelo fundamento maior da República, que é a dignidade da pessoa humana, impõe que encontremos métodos menos onerosos para a realização de uma obrigação creditícia, dando então o lugar de destaque que de fato merece a dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, é possível a gente compreender que há, sim, de fato, uma inter-relação tanto dos direitos humanos, tanto no direito público, como é a exemplo da Constituição, e tanto nos direitos privados, como é o caso dessa execução que a gente viu pelas breves palavras que foram colocadas, como pela impossibilidade. Então, nesse sentido, o desafio que se coloca e que o princípio da função social da empresa tem a contribuir é no sentido de redesenhar, reconfigurar um arranjo institucional de modo a permitir a dignidade da pessoa humana com a promoção dos direitos, acesso aos direitos econômicos e outras garantias mais. Em conclusão, nós temos que a hipercomplexidade das relações sociais, elas demandam um novo paradigma. Nesse sentido, o direito ele precisa acompanhar a dinamicidade dos novos tempos. Vimos que o fenômeno da globalização foi responsável por ressignificar o conteúdo do princípio da função social da empresa. Vimos ainda a necessidade de uma convergência dos interesses públicos e privados para poder, então, resguardar e se falar na efetividade dos direitos humanos envolvidos nessa questão. Assim, colocamos à disposição os nossos contatos, no caso de eventual dúvida, informações, sugestões, por favor, nos remeter às mensagens que serão prontamente respondidas. Gostaríamos de finalizar a nossa participação reiterando os nossos agradecimentos à organização do evento que nos permitiu participar através de videoconferência. Encerramos aqui a nossa breve apresentação e agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.